Pode começar, Heitor. Posso começar? Então tá bom. Bom, hoje eu vou falar sobre o linfoma de Hodgkin, tá bom? O Hodgkin representa 15 a 25% de todos os linfomas. É o mais comum em adolescentes e adultos jovens, na faixa entre 15 a 35 anos, no Ocidente, né? E tem a distribuição bimodal, justamente nessa faixa dos adolescentes e adultos jovens, e depois numa idade mais avançada. É uma doença caracterizada pela presença das células de Ried-Steinberg, que são células CD30 positivo em 100% dos casos, CD15 positivo em 80% dos casos, CD20 fraco em 20% e PAC5 em 90 a 100% dos casos. Tem uma boa resposta ao tratamento em primeira linha em jovens, com overall survival e PFS aí a 90%. E aqui está aquela distribuição bimodal que eu falei, né? O pico começa aqui a subir com 15 anos e vai até uns 30, 35 quando volta a cair, e depois sobe aqui a partir dos 55 anos novamente, né? Nessa tabela aqui também mostra que o sexo masculino aqui é mais prevalente do que o sexo feminino, porque no subtipo esclerose nodular, que é o mais comum, o sexo masculino predomina, né? Nos outros subtipos não tem essa predileção por sexo. Bom, as células de Ried-Steinberg, elas são células B tímicas e são originárias do centro germinativo. Só para relembrar, eu coloquei esse esqueminha, que aqui estão as células B naive, que não entraram em contato com o antígeno ainda, e aí na região aqui pré-centro germinativo, ela entra em contato com o antígeno, e aí tem o rearranjo da porção VDJ, que é aquela porção variável que tem na imunoglobulina, na cadeia pesada, e aí ele entra no centro germinativo, onde vai ter aquelas hipermutações somáticas para o linfócito ser selecionado, ou para virar célula B de memória ou plasma. Mas aí no caso do Hodgkin, ele vira a célula de Ried-Steinberg, porque ele perde algumas características de célula B, ele não as imunoglobulinas, ele perde a expressão da imunoglobulina, e tem mutação também do JAK2, as principais vias, né? JAK2, que vai hiperproliferar a célula, e NF-kappa beta, também, que vai contribuir com, a, com a síntese, com a produção das células de Ried-Steinberg. Bom, a via NF-kappa beta, ela vai criar esse pano de fundo aqui, imunológico, das células de Ried-Steinberg, que tem 1% de célula, patologia, eu vou mostrar mais para frente, mas é 1% da célula de Ried-Steinberg, e um pano de fundo com várias células aqui, células dendríticas, neutrófilos, fibroblastos, eosinófilo, mastócito, linfócito, macrófago, e a quantidade de determinadas células é que vai determinar qual subtipo do Hodgkin, né, o subtipo patológico. Aqui, só para exemplificar o que eu estava falando, que estão os subtipos, né, esclerose nodular, celularidade mista, linfócito depletado e rico em linfócitos. E como você vê aqui no esqueminha, e como o nome sugere também, né, esclerose nodular, você vai ter um aumento de fibroblastos e um acometimento nodular. Celularidade mista também, como o nome sugere, as células do pano de fundo, elas são misturadas, né, então não tem uma predisposição a um determinado tipo de célula. Linfócito depletado, ele vai ter proporcionalmente mais células de Ried-Steinberg e menos das outras células. E rico em linfócito, como o nome já diz, tem mais linfócito. E aí se divide em Hodgkin clássico, que é o Hodgkin o que eu vou falar mais, né, que
que corresponde a 90% de todos os Hodgkin, e o Hodgkin nodular com predomínio em linfócitos, que corresponde a 10%, que eu vou falar um pouco também, mas não é o foco da aula. O Hodgkin clássico ele se divide em esclerose nodular, que é o mais comum, 70%, tem um bom prognóstico, está menos associado ao vírus Epstein-Barr. Em 80% dos casos tem acometimento mediastinal e BUC em 50% dos casos. Celularidade mista corresponde a 20 a 25% dos Hodgkin clássico, normalmente está associado com HIV, consequentemente com o vírus Epstein-Barr também. O rico em linfócitos é o que tem o melhor prognóstico dentre os Hodgkin clássicos, e geralmente a apresentação é em estadio inicial mesmo. E o linfócito depletado, que é o pior prognóstico, comumente tá associado com HIV, e corresponde só a 1% dos casos. Bom, vou falar um pouco sobre o Hodgkin nodular com predomínio em linfócitos, que é completamente diferente do Hodgkin clássico, que eu vou falar. Aqui tem a célula de Reed-Steinberg, né, do Hodgkin clássico, que é aquela característica de olhos de coruja. E aqui está a célula Reed-Steinberg do linfoma Hodgkin nodular, que é a célula linfocítica estiocítica, que tem essa característica aqui que ele fala que é em pipoca. Tem um predomínio no sexo masculino, é um linfoma mais indolente, tem acometimento extranodal raro, normalmente a apresentação é de linfonodomegalia cervical, sem linfonodomegalia mediastinal. E nos casos que recaem, normalmente tem uma transformação tardia para um linfoma B agressivo, principalmente o difuso de grandes células B. O tratamento nos estadios iniciais são com radioterapia, nos estadios mais avançados, com quimioterapia e imunoterapia com rituximab, né, por ser uma célula CD20. Para diferenciar aqui essas doenças, coloquei a imunofenotipagem. A imunofenotipagem entre os subtipos do Hodgkin clássico não tem tanta diferença. O que vai diferenciar mais entre elas, na verdade, é a presença do LMP1, né, que corresponde à presença do vírus Epstein-Barr. Você vê aqui que nos de pior prognóstico, o de celularidade mista e depletado de linfócito tem uma positividade do LMP1 de 75%, e são os que estão mais associados a HIV também. E os outros correspondem a 10 a 20% e 30% aqui. Você vê que para o Hodgkin nodular é completamente diferente, é praticamente o contrário das características da imunofenotipagem do linfoma do Hodgkin clássico, né? Tem CD30 negativo, o CD20 é positivo e forte, o PAX5 também é positivo mais forte, ao contrário do Hodgkin clássico. Ele é CD45 positivo também, e os fatores de transcrição da célula B, CD19, CD79, também são positivos no Hodgkin nodular, e normalmente negativos no Hodgkin clássico. E o EBV geralmente negativo também. Bom, as manifestações clínicas do Hodgkin clássico, a adenopatia cervical é a mais comum, 70%, seguida pelo acometimento mediastinal em 50% a 60%, e paraórtica em 30% a 40%. Sintomas B, nos estadios iniciais, estão presentes em menos de 20%, nos estadios mais avançados em 50%. E aproximadamente 67% dos casos diagnosticados em estadio mais avançado 67% dos casos que são diagnosticados no Brasil já estão em estadio mais avançado, 3 e 4. Bom, em relação ao estadiamento, a gente pode usar esse score prognóstico, que é o IPS, ele leva em consideração
7 fatores aqui, né, que é a idade acima de 45 anos, o sexo masculino, uma albumina sérica menor do que 4, uma hemoglobina menor do que 10,5, um Ann Arbor de 4, uma leucocitose acima de 15.000, uma linfopenia menor do que 600. E aqui você pode ver a diferença, né, entre o score 0, cada um desses fatores pontua 1, e você pode ver aqui a diferença de sobrevida global, né, 89% no score 0, chegando aqui a 56% em 5 anos, no score maior ou igual a 5. Mas com o advento do PET, o IPS perdeu força, apesar de ser uma boa escala prognóstica, mas o PET inteirinho aqui, esse gráfico demonstra, aqui são os PET negativos, independente do IPS, essa linha cinza aqui é um IPS de 3 a 7, seria uma doença com pior prognóstico, mas ela PET negativo tem um PFS muito melhor do que um IPS mais baixo, mas com PET positivo. O PET inteirinho, né, ele é feito depois da quimioterapia, normalmente 2 a 3 ciclos de quimioterapia, e aí você vai ver a resposta pela escala de Deauville, né, correspondendo o Deauville 4 e 5 ao PET inteirinho positivo. Mas aqui esse estudo desse ano mostra que dos PET inteirinho positivo com Deauville 4, 80% não confirmaram a doença pela core biopsy, né? Enquanto no Deauville 5 aí já teria uma correlação maior, 75 a 80% confirmaram doença pelo core biopsy, e aí isso demonstra a importância de sempre na suspeita de refratariedade ou recaída biopsiar esses pacientes. Em relação ao tratamento, tratamento inicial, a gente divide nessas 3 categorias, que é o early stage e advanced stage. E o early stage, a gente divide entre favorável e desfavorável. O early stage são os estadios 1, 2, não book, e advanced stage 3, 4 e book. E o que determina se ele é favorável ou desfavorável? Bom, existem algumas escalas aqui, as que a gente usa mais são do grupo alemão e essa do grupo europeu. E aí o favorável é quando não tem nenhum desses fatores de risco e desfavorável é quando tem qualquer um desses fatores de risco. E aí ele leva em consideração aqui a área nodal envolvida acima de 3, book mediastinal, um VHS acima de 50, um VHS acima de 30, se tiver sintomas B presentes, uma doença extranodal. O que muda aqui para a escala do grupo europeu é a idade, que ele considera aqui acima de 50 anos como um fator de risco, e na escala em relação às áreas nodais envolvidas, aqui acima, o maior ou igual a 4, e não leva em consideração doença extranodal. Bom, dividi também em categorias aqui o tratamento do early stage favorável. Então, vou começar pela terapia combinada, através desses 2 estudos do grupo alemão, o HD10 e o HD13. Terapia combinada que eu falo, quimioterapia e radioterapia. Bom, o HD10, ele pegou aqui 1.370 pacientes e dividiu nesses 4 braços, com a BVD e radioterapia. Sendo o primeiro grupo 4 ABVDs com 30 grays de radioterapia, o segundo grupo 4 ABVDs com 20 grays, o terceiro 2 ABVDs com 30 grays e o quarto grupo 2 ABVDs com 20 grays. Não teve diferença no overall survival desses grupos ou PFS, mas nesse grupo 1 particularmente, esse grupo 4 ABVDs com 30 grays, teve mais evento adverso,
comparação com as outras, 51,7 a 33,2. Então, ficou definido aqui que, na verdade, o tratamento padrão seria 2 ABVDs com 20 grays, seria mais inócuo, né? E aí o HD13 veio comparar para ver se a gente podia omitir a Ableo, ou a dacarbazina, ou os dois. Então, ele pegou 1.502 pacientes e dividiu aqui em 4 grupos, que não teve diferença de sobrevida global. O primeiro grupo com ABVD, o segundo ABV, o terceiro AVD e o quarto AV só. E aí vocês podem ver aqui no PFS de 3 anos que o AVD e a BVD não teve tanta diferença, 89 a 93,3, enquanto nos outros grupos teve uma diferença maior. E aí ficou definido que esses dois grupos, do ABV e o AV, seriam inferiores, e o AVD, na conclusão, ele coloca que não foi possível determinar a não inferioridade do AVD, porém permanecendo, então, o ABVD como padrão, mas, como faltou muito tempo aí no Brasil, a Ableo poderia ser usado a AVD só com uma perda pequena em PFS, sem diferença estatística. Bom, nesse segundo grupo aqui do tratamento de early stage favorável, eu coloquei só quimioterapia. Tem esse ensaio clínico HD6, que foi com 405 pacientes. Ele dividiu aqui em 2 grupos. Tem o grupo da radioterapia, que ele dividiu em favorável, que fez só radioterapia, e dos desfavoráveis, que fez ABVD, 2 ciclos, mais radioterapia. No braço do ABVD, ele não diferenciou se era favorável ou desfavorável. E aí o desenho do estudo era ABVD, 2 ciclos, fazia tomografia, se tivesse resposta completa, faria mais 2 ciclos de ABVD, se não tivesse resposta completa, mais 4 ciclos, totalizando 6 ciclos de ABVD. Teve um segmento de 12 anos nesse estudo, e que não mostrou diferença entre o grupo do ABVD e do grupo da radioterapia, em relação ao overall survival, nem event-free survival. O que teve, na verdade, foi mais evento adverso no grupo da radioterapia. E aí definiu como um padrão aqui desse estudo o ABVD em 4 ciclos, tivesse tomografia com resposta completa. Bom, também tem os ensaios clínicos guiados por PET, né, pela resposta do PET inteirinho, que foi, como eu mostrei, é o fator prognóstico melhor para Hodgkin. Eu vou falar de 3 ensaios clínicos aqui: o RAPID, o do grupo europeu H10 e o CALGB, que é americano. O RAPID foi um estudo com 602 pacientes, com 3 ciclos de ABVD. A princípio, faria um PET. Se PET positivo, faria mais um ciclo de ABVD com radioterapia. E se fosse PET negativo, seria dividido em 2 grupos, um com radioterapia, 30 grays, e o outro sem nenhum outro tratamento. Teve um follow-up de 60 meses, um follow-up médio de 60 meses. No grupo PET positivo, teve um PFS em 3 anos de 87,6, que comparativamente a outras séries é um resultado muito bom, mas também não comparou, né, nesse braço. No grupo do PET negativo, o PFS em 3 anos, no grupo da radioterapia e no grupo sem radioterapia, foi 94,6 contra 90,8, e o overall survival 97,1 contra 99%. E não teve diferença entre os grupos.
mas teve mais eventos adversos no braço da radioterapia. E aí ficou definido aqui por esse trial que o ABVD vezes 3 com PET negativo não precisa de nenhuma outra terapia após. O HD10, que é do grupo europeu, foi um estudo com 754 pacientes, com follow-up de 5 anos. Ele dividiu em early stage favorável, que eu vou falar agora, né, nesse momento, mais para frente, quando eu falar do desfavorável, e aí eu vou voltar para esse estudo também. Bom, aqui no favorável, ele dividiu num grupo que faria 2 ABVDs, um PET, independente do resultado do PET, mais um ABVD e radioterapia. E no outro grupo ele faria 2 ABVDs, o PET, se desse negativo, mais 2 ABVDs, se desse positivo, ele escalonaria, né, com 2 BACOP escalonado, mais radioterapia. Nos pacientes com PET negativo, que fizeram esse braço aqui, que é a BVD, mais um ciclo, mais radioterapia, teve um PFS de 98,9 e um overall survival de 100%. Enquanto o PET negativo desse outro braço aqui, que fez, na verdade, 2 ABVDs, um PET mais 2 ABVDs, teve um PFS menor, mas com overall survival também muito bom, 99,6%. Você vê aqui a diferença do PFS entre esses dois grupos, que deram PET negativo. Já no grupo do PET positivo, que fez ABVD vezes 3 ciclos mais radioterapia, teve uma PFS de 75,9 e um overall survival de 89,3. Mas aqui nesse estudo, no grupo com PET positivo, ele não diferencia se era favorável ou desfavorável. No PET, a BVD vezes 2, que fez o PET positivo e escalonou para a BACOP, teve um ganho de PFS e overall survival, uma tendência, na verdade, a melhora do overall survival, que teve um P de 0,06, mais as custas também, como eu vou mostrar em todos os estudos, da relação do BACOP com a BVD, que o BACOP ele ganha PFS, mas o overall survival não muda. E as custas de eventos adversos. Bom, o terceiro é o CalGB, que ele é muito parecido com a H10, que foi com menos pacientes, 164 pacientes, fez o ABVD, 2 ciclos, o PET, se PET negativo, mais ciclos de ABVD, se PET positivo, também escalonaria para BACOP, 2 ciclos, mas desse estudo, na verdade, sem radioterapia, só escalonaria com BACOP. Ver aqui a diferença de PFS entre os pacientes PET positivo e PET negativo. Também esse estudo não separa se é um early stage favorável ou desfavorável. Teve um PFS de 91% no PET negativo e no PET positivo 66%. Vocês podem perceber que é um PFS bem menor do que aqueles 90 e pouco por cento do estudo anterior que eu falei. Não sei se a radioterapia justificaria essa diferença toda, né? Mas, enfim, ele não avaliou o overall survival. Bom, aqui só para amarrar, né, o tratamento do early stage favorável, é um grupo que, independente do que você faça, tem resultados muito bons, com overall survival acima de 90%. Mas, assim, o padrão, se você for fazer uma terapia combinada, seria o ABVD vezes 2 mais 20 grays, ou se quiser também, poderia omitir a BLEU aqui, nesse caso, fazer AVD vezes 2 mais 20 grays. Poderia fazer só quimioterapia com a BVD 4 ciclos. E se você for usar o PET interim, poderia fazer a BVD vezes 3, se PET negativo. Se PET positivo, escalonaria o tratamento,
ABVD 2 ciclos, mais 2 ciclos de Biacop, mais radioterapia, que é o H10, né, o do grupo europeu. Para tratamento do early stage desfavorável, também vou dividir dessa mesma forma. Nesse grupo aqui não tem uma terapia só com quimioterapia, então é terapia combinada mesmo. E aí eu vou falar do HD11 e o HD14, ambos do grupo alemão. O HD11 teve 1.395 pacientes, early stage desfavorável, e ele dividiu em 4 grupos. 2 grupos com ABVD, 4 ciclos, 2 grupos com BACOP, 4 ciclos. E a terapia também no grupo da ABVD, um com Grace, o outro com 20 Grace. No BACOP da mesma forma. O estudo não pôde definir a inferioridade do ABVD 20 Grace, mas o PFS foi mais baixo do que nos outros grupos, com overall survival igual entre todos os grupos. E aí, mais uma vez, os eventos adversos foram maiores no grupo do BACOP. Então, na verdade, aqui, se você for usar a BVD, você teria que fazer uma radioterapia com 30 Grace, não com 20 Grace. E o HD14, que também é do grupo alemão, teve 1.528 pacientes, e aí separou em dois braços aqui, um braço com 4 ABVDs e depois 30 Grace de radioterapia, e o outro grupo que começava com BACOP, 2 ciclos, depois 2 ciclos de ABVD e termina com 30 Grace de radioterapia. Teve uma diferença de PFS entre esses dois grupos, favorecendo o BACOP. Mais uma vez, a toxicidade foi maior no BACOP, 87,1. Quando eu falo toxicidade aqui, é evento adverso grau 3 e 4. Mais uma vez, mais eventos adversos no BACOP, 87,1 contra 50,7. E no grupo do BACOP, não teve mais mortalidade relacionada à terapia ou o surgimento de neoplasias secundárias durante o segmento. Aqui é a diferença do PFS, com P significativo, no grupo da BVD 89,1, no grupo do BACOP 95,4 e overall survival sem diferença entre um braço e outro. Bom, em relação aos estudos de PET adaptado, eu vou voltar para o H10 e o CALGB. No H10 foram 1.196 pacientes, no follow-up também de 5 anos. E aqui ele dividiu num braço 2 ABVDs, um PET, mais 2 ABVDs e radioterapia. E no outro grupo, 2 ABVDs, o PET, e aqui, dependendo se desse negativo ou positivo, se fosse positivo, escalonaria para 2 BACOP mais radioterapia, e se fosse negativo, 4 ABVDs, totalizando 6 ABVDs, né? Então, comparando esses dois braços aqui que deram PET negativo, o braço com 4 ABVDs e radioterapia teve um PFS de 92,1 e overall survival 96,7. E nesse grupo aqui de 2 ABVDs com 4 ABVDs depois, PET negativo, também teve um PFS e um overall survival parecido, não tendo diferença entre esses dois grupos. Aqui a diferença do PFS, não mostrou diferença estatística. No grupo do PET positivo, que fez a BVD vezes 4, mais radioterapia, teve uma PFS menor do que o grupo que escalonou, né, 75,9 contra 91,9, e um overall survival de 89,3 contra 96%.
Também o PFS melhor, né, com significância estatística, e aqui uma tendência a melhor overall survival no grupo que escalonou para a BACOP, com um P de 0,06. Pronto, aqui também só para... Não, desculpa, ainda tem... Só para fechar aqui esse grupo, né, de early stage desfavorável, você poderia fazer o grupo alemão, na verdade, gosta do BACOP, né, apesar que o HD11 não mostrou benefício de começar com o BACOP. Então, você poderia fazer na terapia combinada qualquer um desses dois esquemas. E se você tivesse o PET disponível, o PET inteirinho, pode fazer o ABVD 4 ciclos, se der PET negativo depois do segundo ciclo, ou ABVD 6 ciclos, se também, o 4 ou 6, né? Dependendo do estudo que for adotar. E se for PET positivo, a escalonaria com ganho de PFS, mas sem ganho de overall survival. Continuando aqui para o tratamento no estágio avançado, aqui, ao contrário do early stage desfavorável, a gente não usa a terapia combinada, só usa a quimioterapia, já que é uma doença que está mais avançada, então seria mais difícil você consolidar com a quimioterapia, com a radioterapia, desculpa. E aí eu trouxe esses estudos aqui, esses 3 estudos de quimioterapia, para a gente ver. Um do grupo italiano, esse é do grupo francês, esse é do grupo alemão. Bom, nesse primeiro estudo, que é do grupo italiano, teve 331 pacientes, um follow-up médio de 61 meses. Ele separou aqui um braço ABVD, 6 ciclos. Se tiver resposta completa após 4 ciclos, são 6 ciclos. Se não tivesse, 8 ciclos. Contra BACOP 4+4, que seria 4 ciclos de BACOP escalonado, que é de 21 em 21 dias, e mais 4 ciclos de BACOP basal, que é de 14 em 14 dias. Aqui mostra que o BACOP foi superior em Freedom from First Progression e Event Free Survival. O Overall Survival, mais uma vez, também não teve significância estatística. E os eventos adversos também foram maiores no BACOP, 43 contra 81%. E os eventos graves, 1% no grupo do ABVD contra 6% no grupo do BACOP, sendo eventos fatais 3% no grupo do BACOP e 1% no grupo do ABVD. Esse é o grupo francês, ele pegou 150 pacientes com IPS de 0 ou 2, ou seja, com prognóstico mais favorável, e dividiu em 2 braços aqui, ABVD 8 ciclos contra BACOP 4+4. Teve um follow-up de 5,5 anos, a PFS em relação BVD e BACOP, mais uma vez, foi maior no BACOP, 93% contra 75%, mas o overall survival sem significância estatística, apesar de um P de 0,06. É uma tendência aí, a melhor overall survival. E mais uma vez também a toxicidade maior com BACOP. E aí o que ele conclui é que BACOP é melhor em PFS, com a tendência a melhor overall survival, mesmo nos pacientes com IPS baixo, ou seja, mesmo nos pacientes, teoricamente, com um prognóstico melhor. Bom, esse estudo é do grupo alemão, ele queria definir qual seria o melhor esquema de BACOP. Então, ele comparou aqui 2.182 pacientes, um braço com
8 ciclos de BACOP escalonado, o segundo braço com 6 ciclos de BACOP escalonado e o terceiro com 6 ciclos de BACOP basal, né, que é de 14 em 14 dias. O evento adverso variou aqui entre 89,3% a 96,4%, mas a mortalidade foi menor, 0,8% nesse grupo de BACOP escalonado 6 ciclos, em relação aos outros dois, por volta de 2%. Essa tabela aqui mostra a superioridade do segundo braço, que é o BACOP escalonado 6 ciclos, com maior remissão completa em comparação aos outros dois, melhor freedom from treatment failure, também em comparação aos outros dois braços, PFS e overall survival. Bom, vou falar aqui dois trials também, PET guiado, né, que é o HD18, que também é do grupo alemão, e o Rattle Trial, e aí eu vou comparar os dois aqui. Começar pelo HD18, do grupo alemão, que é um estudo com 1.964 pacientes, um follow-up médio de 66 meses. Esses pacientes faziam inicialmente 2 ciclos de BACOP escalonado e fazem o PET interim, né, após 2 ciclos. Caso PET positivo, ele diferenciou aqui com mais 6 ciclos de BACOP escalonado ou 6 ciclos de BACOP escalonado com rituximab. No grupo do PET negativo, faria os 6 ciclos de BACOP escalonado ou mais 2 ciclos de BACOP escalonado. E ao final da quimioterapia, se tivesse um PET positivo, ainda faria radioterapia. PET positivo com massa acima de 2,5 centímetros. Em relação à adição do rituximab nos pacientes com PET positivo, não houve ganho nem em PFS, nem em overall survival. No grupo do PET negativo, em relação aos pacientes que fizeram 4 ciclos ou 8 ciclos de BACOP, também não teve diferença de PFS ou overall survival, mas teve diferença nas infecções que foram hospitalizadas, 17% no grupo dos 8 ciclos de BACOP e 8% no grupo que desescalonou, com PET negativo. E evento adverso grau 3 e 4 também 11 contra 6%, favorecendo o grupo que desescalonou, né, que fez 2 ciclos de BACOP, PET negativo, depois mais 2 ciclos de BACOP. E se vocês perceberem aqui, a PFS nesses grupos são muito altas, né? PFS em 3 anos, 91,7%, 95,3%, com o overall survival 95,7% e 98,8%. Eu vou mostrar aqui que no Rattle não foi tão significativo assim o resultado. Bom, teve 1.212 pacientes nesse estudo, com follow-up médio de 41 meses. Inicialmente, os pacientes fizeram 2 ciclos de ABVD. Caso PET negativo, eles eram separados em ABVD 4 ciclos ou AVD 4 ciclos. Para os pacientes que tivessem um PET interim positivo, fariam mais 3 ciclos de BACOP escalonado. Caso o PET continuasse negativo, mais um ciclo de BACOP escalonado. E se o PET positivo, depois desses 3 ciclos de BACOP escalonado, tivessem positivos, aí o médico assistente iria decidir se ele iria fazer algum esquema de salvamento ou radioterapia. No grupo PET negativo, o PFS entre a BVD e a AVD e overall survival também entre esses dois grupos não teve diferença.
que sugere que a gente poderia desescalonar para VD. Então, a bleomicina poderia ser omitida e a VD não é inferior em todos os subgrupos em relação à BVD, após PET negativo. No grupo do PET positivo, o PFS aqui em relação ao BACOP escalonado e BACOP 14 não teve diferença entre eles. Teve um PFS em 3 anos. Se você comparar aqui, 67,5 com o HD 18, é muita diferença, né? 67,5, o outro é 92, 93%. Então, até uma crítica que o HD 18 faz ao Rethel é começar com a BVD e não começar já com BACOP para esses pacientes. Apesar que não dá para comparar uma coisa com a outra, né? Bom, e aí, nesses pacientes que escalonaram para BACOP, teve um melhor PFS e overall survival do que séries históricas com PET positivo que fizeram só a BVD, escalonaram. Um terceiro grupo aqui de tratamento seria o grupo com quimioimunoterapia, fazendo brentuximab e AVD. Brentuximab, como vocês sabem, é um anti-CD30, né? E eu vou falar do Echelon, que teve 1.334 pacientes, dividiu aqui em 2 braços. Um grupo que faria brentuximab e AVD por 6 ciclos, e o outro grupo que faria 6 ciclos de ABVD. Como vocês podem ver aqui, teve uma diferença de PFS, né? No grupo do brentuximab teve 81% PFS em 2 anos contra 74% no grupo do ABVD. Em relação aos eventos adversos, tinha uma neutropenia aqui a princípio no grupo do brentuximab de 73% contra 57%, e aí durante o tratamento foi colocada essa medida aqui de fazer a profilaxia primária no 5º dia com um GCSF, né, que permitiu um nível de toxicidade comparável ao ABVD, né, tanto para neutropenia quanto neutropenia febril, diminuindo aqui o total de eventos adversos acima de grau 3, de 87% para 57%. Neuropatia periférica também foi outro evento adverso bastante prevalente no grupo do brentuximab, 67% contra 43%. Pneumopatia também, e a pneumopatia, na verdade, foi mais comum e mais grave no grupo do ABVD. Aqui é uma análise de subgrupo, né, que mostra quais subgrupos se favoreceram mais do uso do brentuximab, e esses foram os subgrupos que se favoreceram. São os pacientes abaixo de 60 anos de idade, os pacientes da América do Norte, os pacientes com IPS mais alto, entre 4 e 7, e com ANHARBO mais avançado também, no estádio 4, e pacientes do sexo masculino. Bom, aqui só para amarrar também o grupo do estado avançado. Você pode fazer, você não faz radioterapia, né, nesse grupo, você pode fazer a BVD 6 ciclos ou 8 ciclos, ou já começar com BACOP, como sugere o grupo alemão e o grupo francês, né? Mas sempre lembrando que o BACOP tem um ganho de PFS e normalmente não tem ganho de overall survival, e sempre às custas de maior evento adverso. O HD18 sugere começar já com o BACOP, e se tiver PET negativo, fazer só 4 ciclos de BACOP, e o Ethel Trial
fazer a BVD, ele sugere fazer a BVD, caso PET negativo, desescalonar para AVD. E no RetroTry, caso PET positivo, escalona de ABVD para BACOP, mas com um PFS muito diferente do que tem no HD18. E o Echelon também mostrou uma boa opção para esses pacientes, né, com o uso de brentuximab na primeira linha. Em relação ao tratamento dos pacientes refratários ou com recaída, normalmente se faz uma QT de salvamento, um PET antes do TMO e depois vai para autólogo. O PET é o fator prognóstico também pré-autólogo mais importante que tem, né? Como mostra aqui essa curva de event-free survival, pacientes com PET negativo bem diferente dos pacientes com PET positivo. Com relação à quimioterapia de salvamento, existem vários esquemas, não tem nenhum esquema superior ao outro, não tem uma comparação entre eles. Então, aqui eu só listei algumas quimioterapias que podem ser feitas, né? O AIS, DAP, GVD, GDP, GEV, que não tem tanta diferença aqui em relação à resposta, né, desses esquemas. Trouxe esse estudo aqui, que na verdade é um estudo da USP, dos pacientes que fizeram autólogo pós-Hodgkin refratário, entre 95 e 2014. Eram 107 pacientes, foi feito um follow-up de 6,7 anos. Mostrou que o PFS em 5 anos era 60%, com um overall survival de 74%. Teve uma mortalidade relacionada à terapia de 3,7% e uma neoplasia secundária de 3%. Para esses pacientes que foram submetidos ao autólogo, os preditores de pior desfecho foram o número de esquemas de salvamento prévio, quanto mais pior, e o status pré-TMO, né? Se tinha uma resposta completa ou se era parcial ou doença estável. Brentuximab em segunda linha também pode ser usado, pode ser em combinação com esquemas de quimioterapia de salvamento, ou mesmo com um quimioterápico isolado, como esse da bendamustina, ou com um inibidor de checkpoint, que eu também vou falar mais para frente. Eu vou falar desses três aqui, que são os mais importantes. Bom, em relação ao brentuximab associado ao ICE, Augmented ICE, né? Foi um estudo de 65 pacientes que fez 2 ciclos de brentuximab e aí faria um PET depois desses 2 ciclos. 27% nesse PET aqui responderam e já foram direto para o autólogo. O restante fez o esquema ICE Augmented, né, que faz 2 dias de fosfamida, e aí fez mais 2 ciclos do ICE, e aí era reestadiado novamente. Se tivesse PET negativo, ia para autólogo também. Então, 98% fez autólogo, né, desses 65 pacientes, um PFS de 3 anos muito bom, de 82%. O segundo estudo que eu vou falar de brentuximab em segunda linha foi associado à Brenda, um estudo fase 1-2, com 53 pacientes. Esses pacientes, na verdade, não faziam brentuximab antes, só faziam brentuximab com benamustina, diferente do brentuximab com ICE. Fazem a cada 3 semanas, por 6 ciclos. E teve um overall response de 93%, com uma resposta completa de 74%. Desses 53 pacientes, 40 pacientes foram para o transplante autólogo, com PFS em 2 anos de 70%. O principal evento adverso aqui do brentuximab
brentuximab com bendamustine, foi a reação infusional, grau 3, 4, que foi presente em 32% dos pacientes. Mas eles também mudaram o protocolo, colocaram pré-medicação com corticoide, antihistamínico, e aí isso aí caiu de 32% para 17%. O terceiro estudo que eu vou falar é o brentuximab com nivolumab, que é inibidor de checkpoint, que eu vou falar mais para frente também, que fez 4 ciclos de brentuximab com nivolumab a cada 3 semanas. Foram 62 pacientes que foram selecionados, e desses pacientes, 42 já foram, depois desse esquema, desses 4 ciclos, já foram para autólogo. 17 fizeram mais um esquema de salvamento, e desses 17, 12 também foram para autólogo, totalizando 54 pacientes que foram para autólogo depois do tratamento. Teve um overall response de 82%, com a resposta completa em 61%, e um PFS em 2 anos de 82%. A reação infusional também foi um problema nesse esquema, 44%, mais diferente do brentuximab e benda. A reação infusional aqui, a maioria foi grau 1, 2, e não teve melhora com pré-medicação. Em relação ao nivolumab, né, como eu vou falar mais para frente, que é o inibidor de checkpoint, ele também dá muito efeito adverso imune, porque ele muda toda a constituição imune, toda a resposta imune do paciente, né. Então, desses eventos adversos imunes, 8% teve colite e 3% pneumonite, e esses pacientes necessitaram fazer corticoide também como tratamento para esses eventos adversos. Bom, resumindo, para linfoma Hodgkin recaído, refratário, inicialmente você faz ou um esquema de salvamento com quimioterapia, ou uma terapia com brentuximab, né? Ou vai para um clinical trial. Depois de fazer essa terapia de salvamento, faria um PET. Se o PET viesse positivo, né, onde eu vi 4 ou 5, consideraria outra terapia de salvamento, e aí sim, se o PET negativo, iria para autólogo. Caso o PET negativo, já iria direto para o autólogo. Em relação à manutenção com brentuximab pós-autólogo, eu vou falar desse estudo, o AETERA, que ele selecionou 329 pacientes e definiu o que era alto risco pós-autólogo, né, e quem deveria receber brentuximab. E aí, os critérios escolhidos foram os pacientes que eram refratários já na primeira linha, os pacientes que recaíram com menos de 12 meses, recaíram no primeiro ano, ou os pacientes que recaíram depois de um ano, mas numa fase mais avançada, né, com a doença estranodal, estádio 4. E aí, esses pacientes fizeram autólogo, estavam em resposta completa, parcial ou estável, após a terapia de salvamento, e fizeram a manutenção com brentuximab por 16 ciclos, a cada 21 dias, ou placebo, né? Ele dividiu aqui em 2 braços. Vocês podem ver aqui o PFS no grupo do brentuximab, que fez manutenção com brentuximab. O PFS médio foi de 43 meses contra 24 meses no grupo do placebo. E o PFS em 2 anos foi 63% contra 51%, com um P significativo. Teve uma atualização agora em 2018 que mostrou que o PFS em 5 anos continua maior no grupo do brentuximab, 59% contra 41%. Bom, em relação aos inibidores de PD-1, 97% das células de Reed-Steinberg têm alteração no cromossomo 9, 9p, que é o locus que vai expressar o PDL1, que é o ligante do PD-1, o PDL2 e o JAK2.
o que o PD-1 é uma proteína transmembrana, né, que ela é expressa nas células imunes, células de linfócito T, B, e aí ela se liga ao ligante, que é expresso pelas células tumorais, e isso inibe a apoptose dessas células tumorais e também causa um enfraquecimento na resposta das células T efetoras e também uma conversão dessas células T efetoras para Treg, diminuindo a possibilidade de apoptose dessas células tumorais. E aí os inibidores de PD-1, eles agem justamente nessa ligação aqui, e que vai levar à apoptose das células tumorais, e no caso do Hodgkin, que expressa 97% das células, 97% das células de Rindenberg, elas respondem aos inibidores de PD-1. Os inibidores de PD-1 são nivolumab, pembrolizumab, e tem os inibidores de PDL1 também, que não vou falar mais no nivolumab, que é esse estudo do Checkmate. Esse estudo ele dividiu aqui em 3 braços, 3 coortes, na verdade. O primeiro coorte nunca tinha usado brentuximab, o segundo coorte tinha sido tratado com brentuximab pós-autólogo, e esse terceiro coorte foi tratado ou antes ou depois do autólogo com brentuximab. No coorte A e B, os pacientes faziam uso de nivolumab a cada 2 semanas e continuavam até progredir a doença ou até uma toxicidade inaceitável. Nesse coorte C, que eram os pacientes que tinham tratado com brentuximab antes ou depois do autólogo, se tivesse uma resposta completa sustentada por 1 ano, os pacientes paravam de usar, né, descontinuariam o nivolumab. Nesse primeiro coorte, o overall response foi de 68% contra 68% também no coorte B, mas com a resposta completa um pouco maior, né, 22% contra 7,5% nos pacientes que já tinham usado o brentuximab. Esse PFS aqui, essa curva mostra uma resposta duradoura, né, dos pacientes que responderam. Nos pacientes com resposta completa, teve uma PFS média de 22,2 meses, e no grupo parcial 15,1 meses, e na doença estável 11,2 meses. Os eventos adversos mais comuns foram a fadiga, em 23% dos casos, diarreia, 15%, e reações infusionais em 14%. Os eventos adversos imunes, o mais comum foi hipotireoidismo, 12%, e rash, 9%. Dos pacientes que tiveram uma resposta, 44% consolidaram com halogênico, normalmente após uma média de 13 doses de nivolumab, não tem definida quantas doses se deve fazer para autólogo, né? E o tempo também entre a última dose do nivolumab e o halogênico também não é definido. Nesse estudo aqui, o tempo médio foi de 49 dias, variando de 31 a 127 dias. E também não foi definido qual seria o tempo de parar o nivolumab, né? Então, o estudo com o pembrolizumab, ele para após 2 PET negativos com 1 ano de uso. Mas nesse estudo não foi definido. Bom, em relação ao TMO halogênico, também após o uso de nivolumab, tem esse outro estudo do ano passado, que foram 78 pacientes tratados com nivolumab, com a resposta completa 38%, parcial 30%. E aí os que não foram para halogênico após, tiveram um PFS de 35% e um overall survival de 80%. Desses pacientes, 17 foram para halogênico
8 com resposta completa, 5 com resposta parcial e 4 com doença estável. Dos 5 pacientes que tinham doença parcial, todos converteram para a resposta completa. E teve um ganho de PFS aqui importante, de 35% para 76%. Em relação ao uso de checkpoint, existe uma preocupação muito grande em relação ao GVHD agudo, né? Tem até um estudo que mostra que 23% dos pacientes têm um GVHD, na verdade, hiperagudo, né? Antes dos 14 dias, já grau 3 e 4. Nesse estudo não foi evidenciado GVHD. E, bom, isso é o resumo, né, da doença refratária ou recaída. Então, aquele fluxograma que eu já tinha falado, e aqui só complementando a manutenção com brentuximab em pacientes de alto risco. E se tiver progressão após o autólogo, e aí você pode fazer inibidor de checkpoint, brentuximab, outros clinical trials, ou tentar um halogênico também. E é isso. Obrigado, Heitor. Foi bem completo. É difícil fazer numa aula só tanta coisa, né? Foi bem difícil mesmo. Então, quem quiser aí tentar e perguntar para o Heitor, fica à vontade aí. Alguém quer começar aí? Posso só fazer alguns comentários aí. Se você quiser também, não sei se precisa voltando, mas acho que como o Heitor mostrou, não tem, na verdade tem lá aquela classificação que todo mundo aprende, né, de tipo de Hodgkin, ainda que não tenha tanta relevância, né, Heitor, acho que do ponto de vista prático ali, você saber se o paciente tem um ou outro subtipo não muda muito, lógico, tirando o predominância linfocitária, os outros não muda tanto o tratamento, né. Você nem a gente até pode falar um pouco de predominância linfocitária também, que é um tratamento diferenciado aí. Mas a questão que você falou do PET Interim, acho que antes só de falar disso, só o PET Interim eu estava dizendo porque acho que, como você mostrou, né, muito mais importante que todos os marcadores prognósticos e PS e tudo mais é a resposta ao tratamento. Não é só para o Hodgkin, mas o Hodgkin é bem claro isso, né, que você acha que é mau prognóstico e o paciente respondeu bem. A gente tem uma paciente que eu sempre conto até para os pacientes, que é uma estudante de medicina que foi o pior PET que eu vi na vida, assim, que era um estágio super avançado. E aí, 2 ciclos de ABVD estava zerado o PET e foi o único tratamento, nunca recaiu. Então, quando você olha o PET, dá uma impressão aí que era uma doença muito avançada e que teria uma relevância, e no final não tem relevância nenhuma. Então, acho que a resposta, sem dúvida, é o principal marcador prognóstico. E uma coisa do Hodgkin só que me chamou a atenção, só para lembrar vocês, a gente sempre fala em todas as aulas, mas o Hodgkin é mais importante ainda a discussão sobre fertilidade. A gente pega muito paciente muito jovem, então só lembrar de falar sobre isso, porque você não sabe que o cara vai fazer só, por exemplo, um Hodgkin localizado, faz 12 ABVD rádio, não precisa. Eu tive agora recente até um paciente que tratou 18 anos e eu falei sobre isso com a família e o paciente acharam que não precisava se preocupar e tal, e não congelou, mas pelo menos você falar. O que a gente mais pega é o cara que no diagnóstico achou que não precisava, o médico nem fala sobre isso, e quando você pega depois de 2, 3 recaídas, aí você não pode mais, nem consegue mais congelar esperma. A mesma coisa para as mulheres também, que Hodgkin dá tempo para muitos pacientes separar e congelar óvulos ou espermatozoides sem muita dificuldade. E uma coisa que é importante também nesse mesmo questão de serem pacientes muito jovens é que isso tudo faz diferença para a tomada de decisão. Então você vai tomar a decisão de não fazer uma radioterapia, por exemplo, né, no caso do Rapid lá em inglês, você teria que só lembrar em alguns contextos, né, uma paciente mulher super jovem, uma história familiar muito rica de câncer de mama, será que realmente o benefício ali de 4% a menos de recaída, ele é menor do que ela não ter um câncer de mama, ou que tem um risco bem grande se ela fizer uma radioterapia, realmente dependendo de onde ela vai fazer a radioterapia. Isso tudo tem que entrar nas tomadas de decisão, né?
Agora, em relação a cada vamos dizer, Hodgkin favorável, desfavorável e tudo que você mostrou avançado e tal, acho que foi bem claro aí, não sei se, para não ficar só eu falando, se o pessoal quiser ir perguntando, Vinícius, Raíssa, o Pedro, todo mundo vai comentando aí. Tem Queria muitas coisas que a gente comenta nesse, e acho que é importante até para o pessoal ir guardando esses conceitos na cabeça. Né? Pode falar aí, Vinícius. Não, eu queria comentar antes até da questão, eu vi que o Heitor falou de core biopsy, né? Acho que é um dos únicos casos que a gente, acho que muito válido, né? Um dos únicos casos lá que a gente teve que ampliar de core biopsy para excisional foi a predominância linfocitária. Né? Então, acho que é bem raro, né? Mas eu lembro que são 2 casos lá da Mariane que ela não conseguiu fechar com core biopsy. Foram meus pacientes, né, os dois. O filho de uma pediatra e uma outra. A Mariane que falou, né? Porque acho que são os dois, são meus pacientes até. Então, acho que tem um da Iana também, que eu vou... Eu tenho dois que o dela eu lembro da aconteceu. menina. E, enfim, isso é importante. Acho que a questão também de casar junto com a imunofenotipagem, acho que o Heitor pontuou bem. Isso na época da residência, da minha residência, não tinha uma imunofenotipagem tão clássica também, que ajudasse tanto, né? A gente consegue fazer um painel aí, como ele colocou bem, você consegue ver isso na imunofena. Então, a core biopsy associada à imunofena, você consegue dar o diagnóstico. Tem locais que não fazem, né? Mas a gente faz no nosso serviço e vai super bem. Acho que é legal até por isso que, né, Vinícius, que o pessoal fala como se fosse errado, né? Você vai em alguns eventos e as pessoas falam, tem lugar que faz core, é um absurdo, não pode fazer core, o pessoal faz parte das certezas que as pessoas têm e que não é baseado em fatos reais. Né? Acho que é legal enfatizar isso. Exato. Acho que vai falar dos tratamentos agora, que ia falar, e eu interrompi, né? Sim, não, vai lá. Do Pode falar. PET, acho que não tem mais dúvida, na verdade. Acho que antes de falar disso, sempre fala, mas tem muitos lugares ainda hoje, principalmente para a Hodgkin, faz biópsia de medula, né? Acho que para a Hodgkin está bem estabelecido não fazer mais biópsia, fazer PET, né? A gente ainda, da minha residência, ainda tinha um protocolo antigo, fazia biópsia bilateral para a Hodgkin também. Tinha alguns critérios. Eu fiz a residência inteira, acho que, não sei como tá agora, né? Vocês estão fazendo, então, biópsia bilateral ainda? Porque também era, eu me lembro, na minha época era sempre bilateral para Hodgkin. Bilateral não, professor. Mas ainda faz A gente faz porque tem um PET, né? O PET negativo ali mostrando que não precisa. Aí a gente faz ainda para estratificar. Tá estadiando com um tomo. Com tomo. O PET ínterim a gente ainda faz, mas o inicial não. Pode ir lá, Vinícius, você estava falando. Não, a gente tinha isso, depois passou por uma época que tinha alguns critérios de quando biopsiar. Aí tinha anemia, tinha que biopsiar, depois tinha HIV também, eu não entendo muito bem por que tinha que biopsiar. E agora realmente não é para biopsiar e nesse caso, diferente do que a gente fala dos outros linfomas, o PET ínterim tem um papel. Eu não vejo como não fazer, até tem críticas, né, como não fazer o PET ínterim no Hodgkin, né? Acho que é onde você tem mais evidência científica. Dos tratamentos. Talvez faça menos sentido ainda a biópsia, pensando também que praticamente todos são avançados já, né? Então, o cara ter 3 ou 4 não faz muita diferença na sua vida, né? Também não... Eu ia falar a mesma coisa, que às vezes no SUS, por exemplo, às vezes você não consegue fazer um PET no diagnóstico, né? E daí você faz tomo e você fica na dúvida, vou biopsiar ou não. Mas estava assim, por exemplo, sem biomicina até agora. O que ia mudar você fazer a biópsia ou não para esses pacientes, né? E, nossa, milhares de pacientes ganharam essas biópsias aí nesse tempo. Totalmente necessário. Então, não faz diferença nenhuma, né? O cara já estadiou 3 ou 4, tanto faz, na verdade. Né? Até se for 2D, X, tanto faz também. Então, é meio... A maioria, acho que quase todos do SUS, né? Pelo menos eu não me lembro. Na minha residência, eu nunca vi, eu acho que um Hodgkin localizado. Eu só fui ver depois que eu fui pro privado mesmo. No SUS é bem raro, né? Vai lá, Vinícius, você estava na sua...
Acho que pode ir Você tem. falando, eu vou complementando também, senão eu vou monopolizar. Eu ia falar do Rapid Trial, que eu acho que é o que deu bastante polêmica na época, né? O editor mostrou, eu acho que hoje, somente para todo mundo que vai começar a carreira, o standard of care mais aceito ainda é 2 ciclos de ABVD com rádio 20 Gray. Então, esse é o estudo alemão e acho que é o standard of care mais aceito, acho popular. E foi o que eu fiz, por exemplo, nesse menino agora. Eu acho que essa discussão que eu falei ela é bem importante. Então, quando você olha os dados, por exemplo, deu bastante polêmica esse trabalho em inglês, tem umas críticas até de desenho de estudo, algumas coisas que podem até tirar um pouco do valor científico do estudo, mas ainda assim, com todo o dado do estudo, a gente fica um pouco de receio porque é um pouco pior. A gente está falando de uma população bem bom prognóstico, então tem ali, se eu não me engano, Heitor, não sei se você está com um slide fácil, mas acho que é uma diferença de 4%. Exato, né? Pouco menos de 4%, mas existe ali uma diferença de PFS. Então, se você pensa, que eu me lembro até que acho que no Oeste que esse trabalho foi apresentado, que um hematologista ele pegou o microfone e falou que ele teve Hodgkin e já está na segunda neoplasia dele. Então, que na época eles não... O cara super defendeu o estudo, falou, você nunca avisa ali uma menina de 18 anos, você pega e fala, você vai curar e tá tudo bem e tal, e ninguém fica falando que daí a 20 anos a pessoa vai ter outra neoplasia, vai ter infarto, vai ter coisas de longo prazo de um tratamento da rádio. E então que é um negócio, só que por outro lado, só tem direito a ter problemas de longo prazo se a pessoa não morrer, né? Então também, eu acho que essa é a grande discussão e acho que acabou não sendo muito popular, não. Dá um pouco de receio, né? Que você fala, tem uma pessoa super jovem, daqui a 20 anos você se preocupa com o câncer de mama dela. Agora o objetivo é que não recaia, né? Porque Hodgkin é parecido com o que a gente falou no primário de mediastina, é melhor curar no primeiro tratamento do que você ter que depois ficar correndo atrás de tratamentos de segunda e terceira linha. Mas eu pelo menos não adotei não essa. Não sei, chegou a pizza. Meu filho perguntando chegou a pizza. Fala aí, Vinícius, enquanto eu atendo aqui o microfone. De pegar o... Então, acho que já o Celso estava falando do Rapid, né? Eu também gosto desse trabalho, acho que não tem que falar. Ele começou falando também da questão de não fazer radioterapia, acho que seria no caso, como ele também falou, de uma menina nova, né? Que aí tem o risco aí de neoplasia secundária de mama. Até ia falar um pouco mais geral, até antes de tudo, em relação aos trabalhos alemães. Aí não sei se alguém também teve a oportunidade de fazer BACOP, mas é um esquema muito tóxico, né? A minha opinião, você tem vários tipos de estratégia, acho que o Heitor mostrou várias aí, mas tem a estratégia né, de você ir para cima ou ir para baixo, né? Você fazer quase um upstage de tratamento, não de estadiamento, e o downstage. Na minha opinião, acho que não tem por que você começar com BACOP, eu já estou pulando para o desfavorável, né? Depois escalonar para a BVD. Talvez, né, acho que o único que é justificável, não que eu faria, seria você fazer uma estratégia de escalonar, que é essa que você está mostrando aí do KGB, que você faria 2 ABVDs mais BACOP. Não que eu acho que seria a melhor estratégia, mas eu acho que ainda eu acho que é o único momento que você pode ainda defender o BACOP, principalmente o BACOP escalonado, né? Mas eu acho que tem outras estratégias melhores ainda. Por quê, né? Por que eu estou falando tudo isso, né? Quando você vê o ganho do BACOP, você acaba tendo um ganho muitas vezes de PFS, né? Se você pega trabalhos alguns que mostraram aí tem uma tendência de overall survival, mas a evidência é para PFS. E por que você não tem overall survival? Você consegue resgatar esse paciente de diversas maneiras possíveis, com autólogo. E agora você tem muito mais do que autólogo. Você tem anti-CD30, você tem anti-PD1, você tem inúmeras tratamentos que você pode fazer. Então, por isso que eu não vejo, mais uma vez, o BACOP como uma alternativa aí nesse caso. Não sei se quer falar, que eu já... Não, isso aí é complementar do que você falou, que eu acho que é legal para todo mundo, pode todo mundo opinar aí, mas uma coisa que me preocupa em estratégias de PET ínterim, que é o que o Heitor mostrou da biópsia, né? E acho que é aquilo que a gente fala, o Brasil tem 3 medicinas, né? O público, o privado médio e o privado de padrão.
E a literatura americana e europeia é muito baseada numa disponibilidade rápida das coisas. Me preocupa que eu já vi alguns casos. O cara faz um PET ínterim, dá um Dovile 4, e aí o cara vai mandar fazer uma biópsia, então um cirurgião torácico, aí passa um mês, aí o cara faz a biópsia, espera sair o AP, e nisso o cara interrompeu um tratamento, aí vem um Dovile 4 e a biópsia é negativa, e aí na verdade era para você ter seguido e se atrasou um tratamento que no final pode ser... Eu acho que só a gente tomar esse cuidado aí de... Eu acho que não deve modificar a terapia sem ter uma biópsia, mas também toma cuidado porque essas estratégias baseadas em PET ínterim, talvez elas sejam mais importantes quando você tem facilidade, velocidade nesse processo do que quando você tem que ficar interrompendo aí. Qual que é a sua sugestão, por exemplo, Vinícius? Você está nesse aí, desfavorável, faz um PET ínterim, está positivo. Você vai para o que você faria, então? Um PET Dovile 4 no ínterim, no desfavorável, estadio precoce. O desfavorável, minha vontade eu mandaria esse paciente para resgate, químio de resgate com autólogo já. Não Com vejo. biópsia, por exemplo. Estou falando de PET positivo ainda, né? Aí você faz biópsia ou você manda químio de resgate? Obviamente biópsia. A gente eu falei isso no Linfoma T e falo de novo, assim, a gente teve diversos casos que achava que era Hodgkin e era linfoma T, né? Então esse paciente Mas que é não... que você tá trabalhando num convênio tranqueiro aí. O que você faria? A gente tem que pensar nisso também, né? Eu tô Entendeu? Acho que só Mas levantando acho que. Você acha que Rod tem essa pressa, assim, também? Tipo, vamos supor, você está refratário, você faz a biópsia, acho que não tem grande problema você atrasar. Não, eu estou pensando no refratário, por isso que eu estou levantando essa questão para o cara com Dovile 4. Dovile 4 muito frequentemente não é refratário. Né? Acho que Assim, não. Esse Delville 4, então, se você tiver oportunidade, você pode escalonar até, né? Pra, tipo, Biacop, algo do tipo, ou até manter, né? então, eu acho que é só um negócio para... Porque eu acho que isso tem acontecido com alguma frequência, não é tão raro, né? Acho que é só... Acho que o problema aqui também, me preocupa, é sempre a gente preso no Dovile, né? O cara tinha um Hodgkin em bulk, você faz um PET ínterim, tem lá ainda algum grau de captação, não obrigatoriamente é doença, né? Então eu tenho um pouco de... Eu acho que é uma coisa só para vocês raciocinarem aí, né? Tem um pouco de receio, às vezes, da gente ficar preso a uma recomendação. Só isso, né? Porque aquele caso, por exemplo, que a gente está ainda no estadio localizado aí, né? Então era só que é um pouco diferente aí de uma progressão que a maior parte dos pacientes não vai ter progressão, vai ter uma resposta parcial, né? Mas vocês fariam, eu também, assim como, tanto no contexto do avançado como no desfavorável, qualquer localizado com PET ínterim positivo, a gente prefere, eu prefiro, acho que até porque o Biacop não dei sorte, os casos que eu fiz não adiantou nada, e direto para uma químio de resgate autólogo. Né? Você pensa diferente aí, Pedro? Você faria? O Vinícius já Eu acho deu que. dele. Se você faz a biópsia, tá positivo. É isso, né? Que você tá falando agora. Exato. Não, eu também, químio de segunda linha e autólogo. Inclusive, eu tô com um caso exatamente assim agora, que eu vou fazer isso. Você faz ambulatório de Brigadeiro. brigadeiro? Eu faço. Ele faz tudo, né? Ele... Não, eu faço Hodgkin e linfoma. Mieloma, pode. E mieloma. Hodgkin e mieloma. E o próximo, PTI. PTI não. O, o João tem uma pergunta aí pro Heitor. O Heitor pode responder aí. Diferença de Biacop e Biacop escalonado. O Heitor tá acordado Foi o que ainda? eu falei, né? O BACOP basal é o BACOP 14 em 14 dias, escalonado de 21 em 21 dias, né? Mas a verdade, João, acho que a questão é, no Brasil, o Biacop é bem impopular, como é impopular nos Estados Unidos também. Eu não faço parte da turma que não curte muito o Biacop, não. Tem uma galera que gosta, acho que eu respeito, acho que faz sentido. Depende um pouco de se você valoriza PFS. Se você valoriza bastante PFS, você vai imaginar que pacientes estratificados, não aí num contexto de... E nesse contexto a gente não anima muito, o cara que progrediu ou não respondeu a ABVD, geralmente a gente vai para o autólogo, mas na primeira linha, um paciente de alto risco, a gente poderia indicar o Biacop de cara por um ganho de PFS.
Então, eu acho que não está errado, tem evidência forte da literatura alemã aí, mas é um protocolo bem mais tóxico e sem um ganho de sobrevida global, pelo menos na maior parte dos trabalhos, hein? Então, a princípio, eu acho que em poucos lugares, aqui no Brasil, que eu saiba, a Santa Casa adotou isso, mas quase nenhum outro serviço adota estratégia que inclua a BACOP como doente de primeira linha. Mas os alemães desenvolveram um BACOP mais moderno aí, que é o Brecad, que eles chamam, né, que é com Brentuxi, e tirando procarbazina, colocando dacarbazina. Então tem algumas modificações aí, mas que na prática continua sendo um tratamento mais intensivo. E provavelmente não precisa, né, você tratar intensivamente, até porque, de novo, a questão, né, nem todo paciente precisa terapia intensiva. O paciente que não respondeu que é um PET positivo é que é um cara talvez candidato a intensificar o tratamento, né? Uma coisa que eu ia falar também, que o Heitor mostrou o HT13, né? Que compara a BVD versus AVD versus sem dacarbazina, né? E, na verdade, esse estudo aí não deu, tirar a Bleu não mostrou diferença em termos de PFS. De PFS, sobrevida global em nenhum dos 3 esquemas. E PFS, tirar a Bleu também não deu diferença, né? Porque foi 89% versus 93%. Era um estudo de não inferioridade. Porém, teve mais recaída tardia nesse estudo. Se eu não me engano, foi o dobro de recaída tardia nos pacientes que omitiram a bleomicina. Foi tipo 7% versus 3%. E a bleomicina, nesse esquema aí, não foi tóxica para esses pacientes. Tá? Então, a toxicidade foi tipo 3% de pneumonite. Então, isso é muito interessante, né? Porque antes de existir brentuximab, a Bleu era sossegada. Aí, de repente, virou uma droga super tóxica, que é um negócio muito perigoso. É muito impressionante a capacidade de Pois é. convencer. E ao meu ver, assim, é uma droga que eu acho que em primeira linha eu não omitiria. Por mais que a AVD tenha sido bem, exceto em situações especiais, tipo assim, tabagista, paciente idoso. Mesmo em estadio inicial, eu não omitiria. Eu acho que eu concordo com você, né? Eu sempre conto que eu achei interessante que como chama o cara lá de Washington? Acabei de passar o nome dele, eu esqueci agora. Esqueci do nome. Como que chama? Alguém lembrou aí? Ele... É Moscovitz, mas é de Washington. Qual? Moscovitz, você tá falando? Não, é um cara mais velho. Ele falou uma vez isso, que no consultório dele, qualquer paciente que fuma ou que tossiu na primeira consulta, ele não faz... O Jason falou isso, né? Ele tossiu. Bruce Chesson, ele mesmo. Mas eu concordo com o Pedro, eu acho também que a mesma ideia do Rapid, né? Eu acho que, guardadas as proporções, são assuntos diferentes, mas o princípio é o mesmo. Você quer dar o primeiro tratamento que ele seja curativo, então se tem algum prejuízo em omitir uma droga ou a rádio, eu não faria. Acho que você podia colocar só, Heitor, o do Echelon aí, pra gente meter o pau. Porque você falou o Echelon exatamente do jeito que eles gostam que as pessoas apresentem, né? Falar que é ganho de PFS. Né? Toda vez que alguém fala que tem ganho de PFS, eu já fico bravo, porque eu acho que esse estudo é muito manipulado. Na verdade, assim, passa aí o próximo slide. Ele não é um ganho de PFS, é ganho de Modified PFS. Então, o estudo é negativo para PFS, não ganhou PFS. Aí os caras fazem uma PFS modificada que basicamente é uma manobra estatística para tornar o estudo positivo. Então, tomem bastante cuidado, porque a gente está falando aí de um pequeno ganho de uma PFS modificada, então acho que é legal todo mundo tomar cuidado. Quando olhar o dado deste Echelon, deixar claro que a PFS é modificada. Então, só aproveitando o Echelon, acho que 2 coisas antes de criticar o estudo, mas para todo residente lembrar, tem coisas que a gente discute, é um monte de estudo, mas do ponto de vista prático, um dos recados que todo hematologista tem que assim, guardar na cabeça é a BVD não é para dar fator de crescimento. E quando você olha o estudo Echelon, por exemplo, eu só me lembrei porque depois eu falo, mas nesse estudo aí ele permitiu usar fator de crescimento, tanto no braço a BVD como no braço do Brentuxi, mas não é para usar fator de crescimento porque aumenta a toxicidade pulmonar da Bleu. E a mesma coisa, então 2 coisas que o hemato
não pode fazer, dá fator de crescimento para... Espera aí, só um pouquinho. Felipe, fator de crescimento para paciente tomando ABVD e não é para parar ou interromper a frequência de 15 em 15 dias das aplicações por neutropenia. A ABVD dá neutropenia é grave, inclusive, você faz o hemograma do dia do ABVD, está com 200 neutrófilos, você faz a ABVD normalmente. Então, são tipo os 10 mandamentos de quem trata Hodgkin. Depois a gente pensa nos outros 8, mas os 2 primeiros são não dar granuloquine e não interromper ou atrasar o ciclo de ABVD por neutropenia. Não acontece nada. Então, esse estudo, voltando para o Echelon, fala de... Deixa eu perguntar uma coisa para você, doutor Celso. Você faz prova de função pulmonar em todos os pacientes? Fica acompanhando? Não. A bleomicina? Nunca fiz, não. Nunca tive, na verdade, toxicidade com bleu. Eu tive um paciente só recente, que foi bem na época do Brentux, parecia praga até de... Eu não tinha tido, eu tive esse caso, mas o paciente estava lá, justamente ele fez seguindo o Rattle, né? O paciente fez os ciclos e daí fez o PET ínterim, estava negativo e com uma pneumonite pela bleu, e aí pôde parar a bleu. Tanto ia parar por causa disso, como pôde parar porque o PET estava negativo. E aí tratou e eu não fiquei fazendo não prova de função. Não sei se acha que tem que fazer. Eu não sei se... Porque não é um preditor, né? Tipo, esse paciente não tinha nada. Ele ia ter uma prova de função normal. E como que você diz de fazer? Ficar fazendo... Não, porque eu fui até estudar esses dias aí, porque como voltou a Bleu, né? O dia é acostumado a usar. Eu fui até estudar esses dias, ele tem recomendação de esse paciente assintomático e cair a prova a VF1, por exemplo, despencar 20%, eles falam para usar corticoide e interromper a Bleu por um ciclo e depois você pode até voltar. Só umas coisas assim de recomendação, mas... Mês, porque em geral o paciente tem sintomas. Se ele tiver sintoma, em geral a gente acaba dando corticoide e tal, mas fala para fazer todo mês, como se fosse algo que permite prever a pessoa que vai fazer. O que eu li era todo mês. Ficar vendo a difusão, não era nem VF1, era a difusão. Não me convence muito, não, de que precise fazer para todo mundo. Eu nunca fiz, tenho bastante. Assim, uma época que eu estava... O que aconteceu ali, né? Teve uns anos que eu tinha tanto Hodgkin, eu devia estar com uns 10 pacientes de Hodgkin, assim, tratando ao mesmo tempo, um negócio bem... E aí, mas realmente eu nunca fiz e tive bem pouco pneumopatia por bleu, na verdade, bem pouco. Eu acho que foi esse paciente advogado, que foi até o Galeb que me encaminhou, e uma mulher, eu acho também. Mas foi bem pouco, eu nem lembro quem foi. Foi a Gabriela, talvez? Teve alguma pessoa também recente que teve. Gabriela, a gente Uma forma, foi a Gabriela? Uhum. Mas então não me convence muito não, sinceramente. Acho que nenhum dos dois tinha nenhuma pneumopatia de base, mas ficar fazendo todo mês, não sei, estranho. Mas aí voltando só no Echelon, primeiro é isso, é uma PFS modificada, o estudo é negativo, você aumenta o custo do ABVD em mais ou menos R$80 mil por ciclo, ou por aplicação, na verdade, né, que a dose do Brentux é muito cara, né, então é um tratamento bem pesado mesmo financeiramente, e com esse benefício limítrofe de um estudo patrocinado, então acho que tomar bastante cuidado. E aí você vai ter, o Brasil sumiu a bleu do mercado e todo mundo começou a usar. Todo mundo não, porque eu nunca usei em primeira linha. Nenhum paciente a gente usou em primeira linha. Mas muitos colegas usaram, teve muita gente falando de pacientes fazerem bastante neuropatia, que é uma coisa que a gente não via com a BVD e o estudo mostra, né, tem mais neuropatia mesmo. E esse estudo, para mim, é muito estranho, que morreram, não me lembro o número exato, 8 pacientes com neutropenia febril ou 7. É um negócio que eu acho que eu nunca na minha vida vi nenhum paciente nosso fazendo neutropenia febril com a BVD, por exemplo. E aí todo mundo que morreu era no braço Brentux. Então, é estranho porque funcionalmente é diferente. O ABVD faz neutropenia, mas não faz neutropenia febril. E o Brentux fez neutropenia febril. E por isso até que o estudo começou a recomendar o GCSF profilático, que é uma coisa que a gente não usa em ABVD, né? Então, eu acho que só tomem cuidado, porque não é... Muita gente aí, tem um monte de colega nosso que já adotou, virou rotina, né?
A gente teve uma paciente médica que está internada agora, por exemplo, que ela contou, o Vinícius, esse é o residente, ela contou o Brentux dela na primeira linha ali com ela fez um quadro, tá certo que ela tem suas particularidades, mas fez um quadro de uma neuropatia bem importante, umas extensões abdominais, uma coisa. Então é um negócio potencialmente tóxico. Lógico que a gente é acostumado a usar Brentux num contexto de recaída refratária, a maior parte dos pacientes não tem muita toxicidade, mas geralmente em monoterapia. Então acho que eu não faço Echelon primeira linha, não conheço nenhum dado que tenha me convencido que a fazer por enquanto, em nenhum paciente. Tem gente que fala, mas então faz só nos pacientes do análise subgrupo, que você mostrou aí mais para frente, né? Para mim, a análise subgrupo é errado. Quando você usa o dado de análise subgrupo para uma tomada de decisão, o trabalho tem que ser, então, tipo, a América do Norte tem que usar porque americano merece mais do que pobre usar. Então, porque a mesma força que você tem estatística de dizer que eu vou usar para estádio 4 é usar para gente que seja do sexo masculino ou norte-americano, por exemplo. Então não faz nenhum sentido, até para valorizar aí é uma falha de interpretação com um viés gigante de interesse econômico. O Pedro ia falar alguma coisa que apareceu uma luz ali do Pedro Maranhão. Professor, tem uma dúvida, já que a gente já começou a falar sobre estágio avançado, eu estava esperando aí chegar nesse ponto. Eu queria que vocês comentassem um caso de um paciente, por exemplo, que ele chega no estágio avançado com massa bulk, a gente faz a BVD e tal, depois do PET ele tem resposta completa. E aí a gente consolida com radioterapia naquele local que tinha massa bulk inicial ou só com os ciclos da BVD a gente para por aí? Para Hodgkin a gente consolida, assim. Bulk no diagnóstico a gente consolida com rádio. Acho que tem sido uma recomendação, não é uma evidência forte, mas acho que a maior parte dos serviços sugerem consolidar. Tá? A gente até teve, por exemplo, um caso recente que ilustra isso. O paciente veio para mim com um primário de mediastina, uma paraguaia. E aí, quando a gente fez aí veio com o PET do ouvido 4 após tratamento com a RDA-EPOC. Aí a gente foi ver Aí eu já tinha sugerido que não faria rádio, porque a gente viu que o SOI estava negativa, aquela biópsia naquele momento, mas eu fui revisar do diagnóstico e ela tinha tratado como um primário de mediastina, mas era um Hodgkin. Então, na verdade, a paciente acabou tratando errado e por conta disso eu sugeri fazer rádio de consolidação porque ela tinha um bulk no diagnóstico. Então, acho que é bem esse situação que você falou aí. Justamente porque a maioria dos estudos que eu li depois sobre consolidar com radioterapia massa bulk, eu vi que muitos não são tão bons, né? Vi que muitos são retrospectivos, eu nunca vi um estudo bom assim que mostrasse radioterapia. A qualidade do dado não é boa. Eu acho que é o mesmo princípio da discussão sobre o Rapid Trial. Se você tem uma paciente... Eu decidi, na minha visão, mais ou menos parecida quando a gente fala em transplante também, que a gente fala que a gente não quer TRM, paciente que não morre de toxicidade vai ter direito a recair. Paciente que não morre de Hodgkin vai ter direito a ter coisas de longo prazo, né? Então a gente tem que pesar isso. Eu prefiro, apesar do dado não ser um dado cientificamente forte, assim, eu acho que é uma recomendação de sempre irradiar em área bulk, pensando que seja um tratamento curativo mesmo, que você não tenha no futuro que retratar esse paciente. Beleza. Mesmo em mulher jovem, assim, mesmo nesses casos. Eu acho que o que mudou muito, então depende, eu acho que essa resposta para a sua pergunta também depende, sempre é uma questão delicada até quando eu faço consulta de segunda opinião, que tem que falar para o paciente, depende onde você vai fazer a radioterapia. Porque se você for fazer involved site, num serviço bom, com radioterapia de ótima qualidade, não tem dúvida, mesmo mulher jovem. Agora, se vai fazer uma rádio no Brasil, se vocês todos tivessem noção da qualidade da radioterapia no Brasil, vocês iam ficar meio assustados, assim. Eu já tive uma médica, Renata, por exemplo, que transplantou o pulmão agora, ano passado, por causa de uma radioterapia que ela fez em Natal.
E a minha tia, por exemplo, tem câncer de mama, estava fazendo uma radioterapia em Londrina, em péssima qualidade. Assim, os serviços de radioterapia no Brasil, eles prometem mundos e fundos, compram aparelhos de má qualidade e vendem com marketing uma ideia completamente equivocada, e as pessoas vão muitas vezes pela hotelaria e não pela qualidade técnica. Então eu tenho bastante medo de radioterapia quando você não confia onde fazer. Então acho que faz toda a diferença para essa pergunta sua. Eu não faria se o serviço de radioterapia que eu tenho não é bom. E acho que isso todo mundo tem que considerar. Uma colega do Rio me mandou esses dias perguntando que ela falou: aqui no Rio eu desisti de fazer TBI, eu queria, como vocês estão fazendo transplante sem TBI, porque eu não consigo mais fazer TBI aqui, porque todo paciente que ela tentou fazer TBI num determinado serviço lá morreu queimado, assim, provavelmente fez dose muito maior do que a dose que ela tinha pedido, né? Então é um problema sério mesmo. Radioterapia no Brasil é um problema bem sério, a qualidade da rádio. Entendi, professor. Obrigado. Então, acho que quando você for trabalhar no futuro, você tem que, acho que o hemato, todo mundo que trabalha com isso tem que tomar um cuidado grande. Você tem como saber, né, qual que é a qualidade da rádio. Não adianta, porque é o que muitos pacientes, eu já tive bastante problema com isso. E aí muitos pacientes falam assim: eu vou lá descobrir no meu serviço qual que é. Daí a pessoa responde: não, aqui é ótimo, é o mesmo aparelho do Círio. Aí o cara que é mais chato, ele resolve ir atrás e descobrir assim: então é o mesmo do Círio, do Einstein. As pessoas até usam esse, né? Se você vai atrás e tal, você vê que muitas vezes é mais propaganda enganosa mesmo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tem muito serviço no Brasil, em várias cidades, em capitais inclusive, que não funcionam. Então, você está numa cidade que a rádio não é boa, faz 6 ABVDs, não faz rádio, ou para doença localizada, em vez de fazer 2 ABVDs e rádio, você faz 3 ABVDs, você pode buscar um esquema livre de rádio para não expor o paciente a esse risco. Principalmente em mulher jovem, que o risco do câncer de mama vai ser um problema. Não é só câncer de mama, é tanto... eu tenho 2 pacientes que morreram de toxicidade por radioterapia pulmonar em Hodgkin. Não, 2 morreram, coitado. Tô matando a Renata. Aqui ela quase morreu, né? Ela fez transplante de um pulmão e no transplante de fazer do outro. E ainda assim é ruim, né? Aquela coisa de transplante pulmonar. Seria para ela viver mais uns 5, 7 anos aí, não. Então, quer dizer, foi claramente um tratamento profundamente tóxico. Sim. Eu ia falar, né, da doença avançada, que a gente já começou falando, em relação à consolidação com radioterapia. Do Rattle mesmo, né? Tudo bem que a gente não tem a gente não estratificou por massa bulk, né? Mas no Rattle, quem tinha PET negativo, eles completaram o AVD sem radioterapia. Então, também não está errado não fazer, né? Acho que é isso. E aí, quem era positivo ia para o BACOP, mas aí não foi desenhado para isso, né? Mas, e aí, não sei, né? Também acho que é algo que justifique você não fazer também, mas eu não vejo uma rádio boa aí, não teria problema, né? Aí ele colocou uma radioterapia ali, tá vendo? Follow-up. Mas nossa rádio a gente não tem nenhuma toxicidade, né? E ainda aproveitando desse trabalho diferente, eu concordo com o que foi falado no paciente estádio inicial. Eu não omitiria a bleu tirando idoso ou uma toxicidade pulmonar. Nesse caso, você está autorizado a omitir a bleu depois do PET negativo. Esse aí você não tem por que deixar a bleu, né? Faria 2 ciclos e depois completaria os outros 4 sem bleu, né? Agora eu não me lembro só do Reto em relação ao book, né? Porque isso daí é PET negativo, mesmo book, né? É isso mesmo, né? Mesmo book, né? Ele tinha uns 30% aqui, deixa eu abrir aqui. 30% em É cada. porque eu me lembro que essa discussão ela sempre é recorrente quando a gente discute essa questão. Só realmente eu não me lembro se ele responde, porque acho que para ele responder isso teria que ter muito book, para daí a gente conseguir ter certeza que... Acho que é 40%, se eu não me engano, professor, que é 2 book. Coloca book 2 book, mas tem que ver o 4 book, na verdade, né? Que não é dentro do... Estou dizendo o cara que é avançado e book, que Ah, é sim, o sim. que a gente faria...
Mas Ele tem tem que ver se teve poder para garantir que não precisa. Acho que é mais isso. Né? Você não faria, Vinícius? Você acha que dá para omitir a radioterapia? Dessa paciente foi fácil porque ela não tinha PET ínterim, não tinha feito, né? Então a gente não tinha como saber, né? Aquela lá do Paraguai. Porque não era Hodgkin, né? Quando eles achavam que não era Hodgkin. Não, eu tenho, como eu falei, tem uma tendência da gente ter uma rádio excelente lá, então eu não veria Vou querendo fazer, então. mas se fosse em algum outro lugar que eu não confio, eu acho que eu seguraria, assim. Eu acho que eu não tenho a toxicidade, enfim, eu acho que eu seguraria nesses casos, PET negativo aí, tranquilo. Já tem pergunta do Vinícius. Pacientes que são submetidos a halogênicos, você faz manutenção com bentoxi após? A gente chega lá para responder isso, mas apesar do dado ser ruim, Vinícius, eu já fiz e é o que você colocou aí. Faz sentido em algum paciente que tenha não sido ainda exposto a Brentuxi, mas a gente não sabe dos que foram expostos a Brentuxi. O halogênico, ele modifica biologicamente também, né? Então tem paciente que não respondia a Brentuxi, aí você faz o halogênico, no caso de uma Isabela, tem uma paciente que eu fiz um transplante, ela recaiu pós um halogênico e aí a gente fez um Brentuxi de manutenção. Na verdade, ficou super bem. Mas já antecipando aí a sua pergunta. Vocês querem falar, Vinícius, Pedro, alguma coisa ainda na primeira linha ou a gente pode ir para a segunda? Quero falar na recaída só agora. Eu acho que da segunda tem o Heitor mostrou, cadê Heitor, um algoritmo lá. Eu, pessoalmente, não faço também, não é implicância não com brentuximab, acho um super droga, mas para mim é a mesma discussão que a gente tem muito em medicina é antes disso até, né? Mas pode ser aí também, né? Peraí, volta nesse aí mesmo, pode ser esse. Tem dois algoritmos que você mostrou esse e um outro antes desse. Porque aí, na verdade, assim, qual que é eu, pessoalmente, sou mais paciente recaiu no ROD, que eu faria químio e autólogo. Aí, o que eu acho racional, em vez de fazer Brentuxi, eu estou dizendo, para mim, o que é racional é a estratégia do memória, que era ICE, 2 ciclos. Não respondeu, aí faz ICE com Brentuxi, por exemplo, que eu acho que é ou faz Brentuxi. Mas aí deixar o Brentuxi não para segunda linha imediata após uma primeira recaída. Eu deixaria o Brentuxi em linhas posteriores. Eu acho que a maioria das vezes a gente faz isso ainda. Né? Então, em químio refratário, você pensa assim também, torcedor? Cara, primeiro, químio refratário é BVD. Eu não me lembro se recentemente eu tive aquela paciente lá que a gente escalonou para o BACOP e a gente fez ICE e eu acho que sim, Pedro, porque é outra droga, né? Então o cara progrediu com a BVD, você faz ICE, você entrou em remissão, autólogo e aí faz manutenção. Eu acho que primariamente refratário eu faria manutenção com o Brentuxi. E eu deixo o Brentuxi se o cara não responder, né? Porque acho que isso para os residentes também, a gente costuma fazer ICE 14 dias, né? Então é rápido, né? Você faz um ICE, 14 dias faz outro ICE, 14 dias faz o PET. O PET está negativo, você vai para o autólogo. O PET está positivo, você faz algo com o Brentuxi para daí levar para o autólogo depois da remissão. Eu acho que eu manteria a mesma... Não me convence entrar de cara com o Brentuxi. Eu tive muita toxicidade com Brentuxi, na verdade. O Cláudio, um paciente, ficou quase paraparético, assim, uma época com toxicidade de Brentuxi. Então, acho que é uma super droga, mas eu acho que não precisaria usar na primeira linha, certamente não, mas na primeira recaída também não. Eu vejo mais o papel do Brentuxi ali, num cara que não responde a quimio que recai após o autólogo. Então, eu, pessoalmente, ainda estou... Vocês discordam? Alguém discorda aí? Não sei não, se químio refratário tem acho que é uma doença um pouco pior, assim. Acho que talvez nesse caso, se eu tivesse disponível, eu faria, tipo, Brentuxi Ice. Até porque seriam 2 ciclos só com Brentuxi, né? Então, em termos de toxicidade, não é tão importante, né? Não, acho que é mais esse trabalho do Memorial, eles tinham um trabalho anterior que era exatamente assim, que é mais antigo que esse, que era fazer ICE
E se não responder, aí faz ice aumentado com Brentux. E aí eles foram direto para ice aumentado com Brentux, o que para mim parece talvez se economizaria. Não, eu acho que é mais isso, né? Porque fazem todos, se você pode fazer. Se tivesse algum dado que você, 2 ciclos de ice ali, você acrescentou muita toxicidade e tal, acho que é mais racional só. Se você, por exemplo, eu realmente não me lembro de algum rod que não tenha respondido a ice desses nossos. Acho que nenhum. Eu já tive recaídas, mas eu acho que eu não tive rod que não tenha respondido ao ice. É bem, mesmo primariamente refratário, né? A, então, eu não sei, sinceramente. A própria Isabel, por exemplo, aquela paciente foi primeiramente refratária a DVD, resgatou, fez ice, recaiu, foi para o autólogo. E a questão, acho que para você ter certeza que é o melhor que você faz pelo paciente, teria que mostrar que no longo prazo fez diferença você dar esse Brentux aí nesse momento. Não tenho, eu não tenho uma boa evidência científica, não. É muito caro, né? Então, quando você pensa em SUS, por exemplo, eu acho que certamente está errado o cara meter um Brentux na segunda linha, assim, porque é muito Ah, caro. sim, Muito caro. O que eu ia falar é que eles fazem depois de ICE, se ele ainda tem PET positivo, eles ainda tentam um GVD, né? Pelo menos eles tentavam isso, né? Isso me chamou a atenção da aula da Alisson ano passado. Então, Então, mesmo, o IOHC faz IGEV, né? De segunda linha, né? eu não sei o que eles fazem, não. Acho que é. É IGEV eles fazem. Eu já tive paciente que fez ICE e não respondeu, fez GVD, e outros que fazem GVD e não respondem, faz ICE. Então, trocar de classe realmente funciona para Hodgkin. Aí você leva o paciente para o autólogo e, inclusive, são pacientes que ficaram bem, nunca recaíram. Não obrigatoriamente é um marcador de mau prognóstico, né? Mas acho que não tem. Acho que para todo mundo que em resumo, assim, não tem tanta diferença entre esquemas de segunda linha. Acho que a diferença de qualquer esquema com Brentux para os demais é que é 80 mil mais caro. A Denise, chefes, pacientes não têm indicação de halo. Alô, vocês estão aí? Estamos ouvindo. É estranho, para mim apareceu que a sessão foi desconectada. Paciente tem indicação de halo, estão usando o Nivo, vocês fazem o washout. Ou esse risco de VHD não é tão grande, não compensa suspender a medicação antes, com risco de doença avançar e o paciente ir com status pior para transplante. A pergunta da Denise é boa. A gente teve um trauma pessoal, que foi uma paciente que veio, porque a recomendação para todo mundo que não está tão acostumado com a ideia é que os checkpoint inhibitors, eles podem, como eles religam o sistema imune, então eles poderiam potencialmente aumentar o risco de GVHD. E existe uma recomendação baseada nisso, que seria você suspender antes, por um período aí de várias semanas antes do transplante, e ainda aumentar a imunossupressão dos pacientes que tiverem sido expostos ao inibidor checkpoint. E aí a gente fez isso numa paciente de Anápolis, a gente não está dando sorte com Anápolis até, porque o Luiz Felipe é de lá também, né? Uns 2 anos atrás, e a paciente fez um adenovírus disseminado e morreu, sendo que ela estava em remissão completa, tomando nivolumab bem da vida lá, fazendo o tratamento dela. E então ficou um pouco a gente ficou na dúvida, será que a gente seguiu uma recomendação de imunossuprimir mais o paciente, que seria fazer, por exemplo, depressão T em paciente que a gente não faria normalmente? Faz algum sentido. Aí tem dados controversos, tem muita gente que tem feito halogênico para pessoas que fizeram nivolumab ou pembrolizumab e não estão vindo tanto de VHD. Então, a gente atualmente tem tido uma postura que é mais ou menos essa aí, que é seguir um washout, mas acho que não exagerar muito. Acho que esse talvez seja o ponto aí, né? Aí tem a frequência de GVHD aí? Não, você está mostrando não, né? É só o... porque o dado que você mostrou não teve nada de VHD agudo aí, mas é um trabalho pequeno esse também. Só compara que foi bom fazer halogênico, mas acho que a questão é... Tem um trabalho que é uma recomendação, e recomendação é ruim porque às vezes você vê, tipo, escrever uma recomendação meio baseada em opinião só, não baseada numa evidência muito forte. A minha tendência hoje seria não mudar muito
não tenho tanto medo assim de VHD como eu tenho de fazer um negócio não baseado em evidência e o paciente ter uma toxicidade grave. Uma questão tem um caso recente, por exemplo, do Sérgio, ex-residente aí, Sérgio, que é bem uma tragédia aí, Denise, nesse contexto que você falou. Então você vê como é perigoso, né? Uma menina, não sei se o Vinícius e o Pedro estavam comigo nesse caso, é uma paciente de Hodgkin de longo prazo, que veio passar numa segunda opinião agora porque estava tomando nivolumab e aí resolveram indicar o transplante halogênico. Aí nisso pararam o nivolumab ano passado, aí nessa de parar para indicar o halogênico ela progrediu, aí voltaram o nivolumab, aí tiveram que fazer químio, porque o nivolumab não estava segurando. E aí foi tipo a 9ª linha de químio da paciente, agora no começo do ano ficou citopênica, está com uma SMD com excesso de blastos e ainda tem um Hodgkin atividade e aí precisa fazer um halogênico. Então ela tem vários problemas aí, essa paciente, mas é uma... porque ela não pode ficar sem o nivolumab, porque ela progride o Hodgkin, ao mesmo tempo ela precisa fazer um halogênico, então não pode, tem que parar o nivolumab. Então o cenário muitas vezes é meio... Acho que esse é o paciente que talvez seja candidato a não... O cara que está respondendo a nivolumab, é melhor não parar tão cedo o nivolumab e deixar ele chegar numa estabilidade e permita você parar aí por umas semanas para levar para o halogênico. O que vocês acham aí? Alguém tem opinião diferente? Acho que não. Porque a gente não teve esse problema recente, né, de ter que tomar essa decisão aí, mas dá um pouco de receio, né? Eu tô com 6 pacientes usando nivolumab. Esses efeitos colaterais aí que estão relatados aí, não tenho visto não, viu? Nossa, 12%, pegado. O 15%. nivolumab é que, na verdade, quando você olha isso clínico com placebo, dá mais ou menos isso aí, de fadiga e diarreia também, né? Então, não é... Acho que para todo mundo, acho que é legal isso que o Pedro falou, porque todo mundo que já viu o paciente tomando anti-PD1 não está tomando nada, né? O paciente é completamente... Impressionante, mano. muito impressionante. Né? É isso, são 8h30, né? Acho que já deu, né? Eu só Alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria, é rápido. Na Pode falar. verdade, o que vocês acharam do trabalho, até que tem a Laura, a Valéria, o Perini, que eles apresentaram do IRRA, do Pembro, e que comparou com Pembro e Brentuximab, aí que o Pembro teve ganho de PFS em relação ao Brentuximab, pacientes que já tinham feito transplante ou que não eram elegíveis para transplante. Né? Vocês acham que vale a pena puxar o Pembro mais para trás, né, mais para frente, em linhas anteriores? Porque, para mim, na minha opinião, é algo que faz sentido, até pensando em paciente que vai para autólogo, pensando que é mais barato, enfim. Né? Óbvio que você não tem nada desenhado nesse sentido ainda, mas é algo que me animou, assim. Pensando até no perfil de toxicidade, como você falou, eu nunca vi pouca toxicidade, quase nenhuma com anti-PD1, já vi mais toxicidade com brentuximab, sendo que é uma terapia mais cara, o brentuximab também, né? Enfim, os dois são caros, mas... Eu estava tentando calcular a diferença, porque eu lembro, o Pembro é bem mais barato que o nivolumab, né? Mas o Pembro é 16 mil. Fica 50 mil reais o brentuximab e mais ou menos 30 mil o pembrolizumab. Pensando É, até Tive um caso recente. o Pode nivolumab estar. é mais caro, né? Esse, É nível um pouquinho mais barato. Mais caro, quer dizer, um pouquinho mais caro. eu acho que o nível é bem mais caro, porque o 100 miligramas de Pembro é 16 mil reais. E o nível, eu lembro que o nível fica, porque o nível é aqueles cálculos, inclusive, para tumor sólido, né, que custa 1 milhão por ano, né? É, ao contrário, o nível é mais barato, na verdade. 100 miligramas de nível, 10 mil reais. Eu acho que era mais. Quando a É gente isso aí. era mais Ficou barato, mais barato, né? era Acho que mais o Era Pembro tipo 35 mil reais o nível que dava. O Pembro também, o Pembro não era quase a mesma coisa. Aqui tem desconto comercial também, né? quando a gente viu por causa até da paciente, da Solange Ruivo, o Pembro ficou mais barato, não, quando a gente viu. deve ter mudado o preço, então, porque eu lembro que pode ter mudado, assim. Porque dá tipo 1 milhão de reais por ano para um paciente tomando nivolumab. Cada paciente tomando nivolumab custava mais ou menos 1 milhão de reais por ano.
é mais caro que o eculizumab. Isso eu tenho certeza que era, pelo menos. Agora não sei se ficou mais barato também. Acho que depende da dose também, né? Se a gente faz. Mas, de toda forma, eu acho que sim, né? Eu acho que ainda teria que. Você animou? Você já animaria de fazer antes do Brentuxi? O perfil de toxicidade é claramente melhor. Eu acho que a questão do preço é bem relevante para a tomada de decisão. Eu acho que eu faria nesse contexto do paciente que recaiu pós-transplante. Eu acho que dá vontade, sim. Preço não tão precoce, mas mais precoce que a gente usa, porque a gente usa o anti-PD1 depois de quem falhou. Acho que agora a gente tem dado para fazer antes. Lógico, né? Tem o problema de fazer GVHD depois, tal, tudo isso. Mas pensando em recaída pós-autólogo, eu acho que seria uma boa indicação, sim. Até se você fizer pouco ciclo, Pós-autólogo ou inelegível, eu acho que eu já faria também antes, sim, viu? Dá vontade, né? dá vontade. O Influmab é a cada 15 dias, então é isso mesmo. Acho que ficou bem mais barato, porque dá 15 mil por ciclo, então 30 mil por mês, vezes 12 dá 360 mil. E ele era 1 milhão mesmo. Acho que dava uns 30 mil por aplicação, né, antes. E agora é uns 30 mil por mês, mais ou menos. Mas acho que é legal, sim. Acho que vai ser publicado na revista boa e acho que é um negócio que a gente só precisa confirmar no longo prazo, né, Vinícius? Pra ver se mantém o benefício aí, né? Sim, mas acho que o futuro é esse mesmo, né? Diminuir a toxicidade o máximo possível, usar essas coisas. Acho que os caras vão conseguir, a indústria é muito poderosa, né? Eles vão conseguir trazer antipetrão para a primeira linha, com certeza. Não vai demorar muito, né? O negócio realmente não, mais se for ficando mais barato, eu fiquei feliz agora de ver, porque eu tenho certeza desse cálculo que eu tinha feito. Inclusive, a gente tem pacientes que pagaram, né, em particular. Então, acho que ao longo do tempo aí, espero que o pessoal comece a baratear as coisas. Setembro é 21 também, né? A gente viu a questão do frasco, alguma coisa assim. Quando eu calculei, eu também achava que era mais caro. Por causa dessa paciente, eu vi que estava mais barato, assim. O Pembro é 16, porém, a dose do Pembro é 200, né? Então é 32 a cada 21 dias. E o Nivo, exatamente, acho que era isso. O Nivo era 60 e o Pembro era uns. Agora o Nivo ficou mais barato, né? Acho que barateou o Nivolumab mesmo. Certeza que não era esse preço, né? Não sei se é por uma questão de mercado aí, os caras baratearam um pouco, né? Interessante. É bom. E é legal falar também que foi a primeira neoplasia curada, né? O Hodgkin, acho que é sempre legal lembrar, né? Eu levantei nesse dia no Brigadeiro, eu tô apertando as tabelas aqui, 200 pacientes tem, morreram 3 só. Rod que não morre mais, né? Só levando para linhas posteriores. Foi Ramone morreu de Hodgkin, não foi, né? Verdade. É isso. Tá bom. Obrigado, então, Heitor. Parabéns pela aula aí. Se ninguém quiser perguntar nada, o pessoal está querendo comer. Né? Alguma coisa mais aí? Não. Boa noite, então. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Abraço.